Mas acho que esse ano tem sido o ano que eu mais tô vivendo como uma menina de 25 anos. Eu tava olhando desde os 21, que eu saí de casa com 21 anos. Tava no corre, né? Eu tava muito num corre, assim. Aí hoje eu falei, nossa, vou errar mesmo. Vou fazer uma péssima escolha, mas depois talvez ela seja legal. Eu tô me permitindo a viver. Então acho que a crise dos 20, ela veio num lugar de... Calma lá, eu só tenho 20 anos. Então, tem muito de pessoas que chegam nos 20 e falam, talvez eu ainda não cheguei junto, preciso amadurecer mais. Pra mim, não. Pra mim, é um lugar de calma. Você só tem 25 anos. Você só tem uma idade de muito pouco, assim. 25 anos é muito pouco, gente. E aí, as coisas foram fluindo. Chegou também, por exemplo, o Big Brother, que também era um sonho numa outra esfera, dentro de mim mesmo. Era um sonho inalcançável? Não sei se... Hoje não mais, né? Oi, 20. 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 Estamos aqui num cenário especial, gravando em São Paulo. Queria agradecer primeiro à agência L Faria, que concedeu esse espaço, e também a todo o pessoal aqui da Casa 22, que é esse espaço super legal aqui em São Paulo. O que faz um sonho? A gente se atreve a achar que queremos uma coisa que nem nunca fomos capazes de experimentar. De onde vem tanta certeza para querer algo tão distante, próximo de si? É curioso, porque dizem que se você tem um sonho para si, ele já é seu em algum lugar. Ao mesmo tempo, esse sonho consegue simplesmente ser uma visão do si, sem compromissos com a realidade. Estando ele longe ou perto, e se depois de alcançarmos um sonho, ele mudar? O que acontece quando aquilo que perseguimos com tanta vontade, de repente se transforma? Para conversar sobre todas as possibilidades do e si e para nós, quem está aqui hoje é a Sara Aline, que é psicóloga, especialista em diversidade e inclusão e participante do BBB 23. Oi, Sara, bem-vinda ao 20 e Poucos Podcast. Oi, gente. Tô muito feliz, obrigada pelo convite. Muito obrigada por ter topado. Amei muito a introdução, fiquei super feliz. Bora falar sobre sonhos, então. Sara, como você aprendeu o que é um sonho? Muito legal. É engraçado, né? Pensar que a gente, às vezes, não sabe nem responder essa pergunta. O que é um sonho? Quando é que a gente aprendeu a criar sonhos? Mas eu acho que, pra mim, eu sempre fui muito sonhadora. Com coisas reais e irreais, assim, sabe? Sempre fui o tipo de pessoa que pensava muito, sonhava muito, criava vários desenhos na minha cabeça. Mas eu sei que o lugar do sonho... Talvez foi uma descoberta quando eu comecei a perceber que eles se realizavam de fato. E aí, muito daquilo que eu poderia construir. Então, acho que pra mim, quando eu fui chegando um pouco na adolescência, começando a me materializar num lugar de... Nossa, quem eu posso ser, quem eu quero ser, eu comecei a sonhar muito em onde eu podia chegar. Em lugares que eu podia chegar, ou lugares pessoais que eu podia chegar mesmo, dentro de mim, de autoconhecimento. E aí, fui sonhando, realizando e vi que foi... o momento que eu aprendi que o sonho é um combustível ali pra mim de vida. Então, hoje eu gosto de falar que eu sou sonhadora. E qual foi esse momento em específico? Foi com a sua carreira, através da sua carreira como psicóloga, assim, na faculdade, que você descobriu? Deixa eu ver, acho que também. O sonho pra mim sempre foi muito plural, assim. As minhas realizações, principalmente. Mas sim, acho que a minha parte profissional, a carreira, o trabalho, a faculdade, é um dos as minhas maiores realizações que eu colho até hoje, e espero colher por muito tempo, de um sonho grande que era me formar. Na verdade, quando eu comecei a faculdade, eu não sabia mesmo se eu queria fazer psicologia. Eu fui porque uma professora minha me direcionou, achei massa. Fiquei curiosa, mais curiosa do que querendo muito fazer aquele curso. E aí eu comecei a ver que eu me identificava muito e comecei a construir vários sonhos pós a minha formação do que eu podia fazer com o trabalho, como eu poderia juntar coisas que eu gostava de falar, de temas sociais ou de possibilidade de oportunidade. E ver que isso poderia se transformar a minha profissão também, foi um momento que talvez seja um dos sonhos que eu mais gosto de contar, de uma realização. Porque daí eu comecei a crescer, comecei a me desenvolver. Eu lembro até hoje que o meu primeiro estágio, assim, eu fui pra área da psicologia organizacional, né? Então, o meu primeiro estágio, eu era não tenho certeza que eu vou passar, assim, porque eu sonhava muito grande de conseguir trabalhar numa empresa muito legal. E eu tinha uma certeza nesse sonho que até hoje eu fico, às vezes, tendo que resgatar, assim. Nossa, eu era mais corajosa, eu acho, antes, quando eu era mais nova. Mas, acho que foi esse combustível mesmo que o sonho dá, de você encarar
as suas possibilidades, a sua realidade, mesmo que você não veja se é possível ou não lá na frente. Então, eu amei. É um bom exemplo de um grande sonho na minha vida. Eu achei O Big Brother também, mas assim... Sim. Eu achei curioso isso que você falou, que você não tinha muita certeza quando entrou na faculdade. Foi uma professora Sim. que incentivou, Que me direcionou. assim. Porque você diz hoje que nasceu pra ajudar outras pessoas, né? Que isso é uma coisa que faz parte do seu propósito de vida, imagino, Sim. assim. Como você enxergou aquilo naquela época? Você já via como isso que é hoje? Nossa, não muito. Eu gosto muito de falar que quando eu percebi os meus principais objetivos de vida, que é nesse lugar de poder, a minha existência, enfim, ser uma existência boa pra mim, em primeiro lugar, mas também pra outras pessoas e poder ampliar a voz, possibilidades, oportunidades de sonhar, por exemplo. Isso foi construindo dentro de mim através da minha maturidade também. Então, quando eu fui me conhecendo, eu consegui ver que um dos meus maiores sonhos era poder contribuir com pessoas. E na época que eu comecei a trabalhar com esses temas, ou ver que era uma possibilidade de trabalho, eu talvez não tinha essa visão tão ampla de impacto, mas eu sabia que poderia ser algo grande, assim. E aí as coisas foram fluindo. Chegou também, por exemplo, o Big Brother, que também era um sonho numa outra esfera, dentro de Era mim um sonho mesmo. inalcançável? Não sei se... Hoje não mais, né? Mas eu acho que era um sonho que eu falava, distante, não sei se é possível. E foi super possível, porque era pra acontecer também. Eu tenho essa percepção hoje. E é que o BBB eu comecei a criar vontade de ir pra lá em 2020. Então eu já tinha outros sonhos, talvez, que eram um pouco mais construídos há um tempo. Os sonhos já estavam desenvolvidos. Estavam desenvolvidos. Então acho que foi só uma cereja, assim, no bolo da minha experiência de vida. E também, eu acho que uma coisa que tem muita relação com a sua carreira é que você cresceu muito ligada a causas sociais, que também tem a ver com a religião dos seus pais, né? Como isso se manteve, assim, através da sua trajetória hoje de ajudar outras pessoas? Legal. Eu cresci em um lar cristão, a minha família quase inteira, assim. A gente cresceu na igreja, meus pais sempre fizeram muitos projetos sociais. Então, nossa, de tudo que vocês possam imaginar, assim, né? Porque a igreja tem esse lugar na sociedade de uma contribuição. E meus pais, eles sempre trabalharam com algo que eles gostavam muito. Então, o meu pai, ele sempre gostou de rap, ele sempre gostou de escutar, cantar. E a minha mãe, ela também gostava muito de música, assim, de acompanhar. Mas minha mãe é professora, então ela gosta desse lugar da educação. Então, eles conseguiram participar de projetos sociais que dava pra colocar um pouco da personalidade deles, aquilo que eles gostavam, em prol de pessoas. E então crescer nesse meio, assim, vendo os meus pais fazendo isso de uma forma natural, dentro da essência deles, talvez me possibilitou chegar nesse lugar também, sabe? Então, poder participar, por mais que hoje eu não esteja ativamente dentro de uma religião ou de uma instituição, igreja, eu sei que a minha semente foi plantada ali, sabe? Dessa Sarah que gosta de sonhar pra si e pra outras pessoas. Foi plantada nesse ambiente, principalmente pela influência dos meus pais. E aí eu acho muito legal, eu adoro olhar pro meu passado, assim. A gente sempre olha pro passado querendo mudar muita coisa. Culpando, tá tudo né? bem. Não nesse lugar de culpa. Eu gosto de olhar pro meu passado e gostar daquilo que eu vejo, sabe? Ver que isso formou os meus principais caráteres, né? E eu acho que formou meu principal combustível pra sonhar, assim. A igreja teve um lugar de muita influência na minha vida nesse ponto, porque a gente muito se fala sobre colocar a expectativa em Deus naquilo que a gente quer de dias melhores. E então eu cresci nesse ambiente de que os meus dias melhores sempre estariam à minha frente. Então acho que isso dava a possibilidade de sonhar. Então eu vou sonhar e vou construir. Isso é muito mágico. Então é uma influência que eu adoro, assim. Não mudaria. Que os dias melhores você consegue tomando iniciativas, né? Para o bem. Exato, não esperando o bem vir. Exato. Muito legal. Eu queria saber mais sobre esse incômodo também. Você hoje é especialista em diversidade. Quando você estava no início da carreira, eu imagino que tenha notado falta de mulheres pretas na liderança, né? Sim. O que você acha, assim, desse cenário que a gente tem para mudar ainda muita coisa hoje? Pra mim, sempre vai ser um choque, assim. Quando a gente fala de mundo organizacional, do ambiente de trabalho, dos espaços de possibilidades de poder, de compra, de consumo, enfim, empresas, né? Então, acho que o meu maior
incômodo quando eu comecei a trabalhar com diversidade era de perceber que era uma área tão importante, talvez, que pudesse existir há muito tempo e era algo novo no mercado. Então, quando a gente fala sobre ausências dentro do mercado de trabalho, a gente está falando sobre Brasil, a gente está falando de uma resposta de toda a hierarquia social que a gente tem dentro das instituições. É por isso que se sustenta, né? Então, as ausências, para mim, sempre foi num lugar de... Sim, estamos em falta de representar a demografia brasileira dentro dos ambientes de trabalho, mas uma ausência não quer dizer que é porque a gente tem um espaço para preencher, e que esse espaço seja preenchido, de fato, com pessoas que, enfim, querem trabalhar, que se profissionalizam para isso e que sejam plurais, que não sejam sempre as mesmas pessoas. Então, foi descobrindo essas ausências e vendo que sempre há uma oportunidade, uma possibilidade de fazer algo diferente, me impulsionava. Então, trabalhar com diversidade foi esse encontro, assim, de eu poder construir projetos que, de fato, faziam sentido para a empresa, mas principalmente para pessoas que estão constantemente tentando se inserir no mercado de trabalho, ou crescer, se desenvolver, construir carreira. E aí poder ampliar isso, falando um pouco sobre barreiras, como a gente quebra, como a gente traz pessoas de fato para esses ambientes, eu vi que era uma oportunidade muito grande de conseguir entregar o meu trabalho. Então, é o que eu mais gosto de fazer. E que até depois do BBB ainda é a mensagem que você quer comunicar. Que eu quero, sim. É até engraçado, porque, obviamente, muita coisa mudou na minha vida. Aí, no fundo, às vezes eu falo, nossa, que saudade do escritório, de trabalhar, do presencial. E todo mundo fica, meu Deus, você tem saudade disso por quê? Porque eu gosto, assim, é um ambiente que eu me identifiquei muito profissional. Então, eu sinto falta. Mas hoje eu fico muito feliz de ver que a experiência que eu tive no BBB e tudo que vem por consequência disso ampliou a possibilidade de eu fazer coisas maiores que talvez o ano passado eu não conseguiria construir. Então eu fico muito feliz e falo, eu sinto saudade, mas é porque tem mais coisas pra fazer, então vambora. Porque a sua voz tá mais amplificada pra falar a mesma mensagem, né? Sim. No final. E acho que além de estar amplificada a minha voz, uma coisa que eu percebi, que daí é muito legal. Eu tinha o sonho de ir pro Big Brother, por exemplo. Tinha o sonho de ir pro Big Brother, participar da dinâmica, ganhar o programa. Mas dentro desse grande sonho, eu não mensurava pequenas conquistas. Que aí, depois que eu vivi, eu vi que são coisas que preenchem muito mais o meu coração e enriquece esse sonho que eu tive no passado e que se realizou, que eu fui pro programa, que é, por exemplo, ter pessoas que se identificam comigo, assim. Eu nunca tinha mensurado como seria isso, porque não é a nossa realidade, mas é muito bonito de ver que as pessoas não só se identificam porque elas, eu acho a Sarah bacaninha, ela é legal. Não, é porque tem alguma coisa em comum entre a gente. E aí, é uma das coisas muito legais que enriqueceu o meu sonho do BBB foi, de fato, agora que eu já vivi, poder estar diariamente com essas pessoas que querem conversar comigo, que querem saber sobre os meus sonhos, porque também querem sonhar. Então, eu não conseguia mensurar o quão bonito seria o pós antes de viver. E aí eu falo que ainda bem que eu sonhei com o programa, ainda bem que eu que eu dei esse passo, porque hoje poder estar com essas pessoas é muito bonito, assim. Esses dias eu tava até viajando e aí encontrei uma menina na rua, assim, que veio falar comigo, Sarah, né, falou sobre o programa, que torcia muito por mim, e ela falou algo muito bonito, assim, ela falou, eu tenho 19 anos, eu tô começando a entrar no mercado de trabalho, e eu me vejo hoje como você estava quando você tinha 19 anos, quando você falou que você queria tentar, que você queria arriscar, e muita coisa que você fala me ajuda a ter coragem de viver essa fase. Aí eu fiquei, nossa, que bonito, meu Deus, sabe, você até desacredita, assim. Eu falei, que bonito poder saber que algo que eu já vivi ajuda as pessoas hoje pra também poder sonhar e viver. Então, eu não mensurava isso no meu sonho e tem sido as minhas maiores alegrias, assim, diárias, poder estar com essas pessoas. É a possibilidade dos acessos, né? A pessoa ver legal. O acesso ali em você. Muito Sim. legal. Sarah, pelas minhas pesquisas, você tem 25 anos. Estou certo ou errado? Está certo. Ok. Eu queria te perguntar se você já passou pela crise dos 20 ou ela não chegou em meio a tantas realizações, porque mesmo antes do BBB você já estava trilhando uma carreira consolidada. Eu vi você contando no Podpah sobre sua primeira experiência de trabalho, que foi uma experiência positiva, demais, né? Que já no começo, mas já bateu a síndrome da impostora? Com certeza, muitas vezes. Ainda bate também, ainda vai bater por um bom tempo.
Mas a crise dos 20, eu tive que crescer muito rápido, eu tenho essa sensação. Eu até peguei uma frase sua aqui. Quem pode ter uma maturidade condizente com a idade é privilegiado. As responsabilidades acabaram moldando quem você é e você se perde dentro de si. Sim, onde é que eu falei isso mesmo? Cara, Eu acho que foi em podcast. acho que foi no Mas podcast. ela recitou certinho, porque eu lembro até hoje. Tudo que eu falo, eu marco muito. Mas então, é um privilégio você conseguir crescer de acordo com a sua idade. Porque a vida exige muito, ainda mais nós, mulheres, Com certeza. pessoas pretas, enfim. Pessoas que precisam minimamente falar pra sociedade: oi, eu também existo, eu sei que você tá decidindo não me ouvir, mas eu tô aqui. A gente tem que crescer muito, muito rápido até pra poder sonhar. E aí, hoje quando eu falo que eu tenho 25 anos, muita gente fala: nossa, mas você só tem 25 anos e, enfim, tem toda uma maturidade, ou passa uma vibe mais responsável. Eu fico, acho que é porque a vida me levou Tive a que isso. ser, né? Tive que ser. Então, acho que a crise dos 20, ela veio num lugar de, calma lá, eu só tenho 20 anos. Então, tem muito de pessoas que chegam nos 20 e falam: talvez eu ainda não cheguei junto, preciso amadurecer mais. Pra mim, não. Pra mim, é um lugar de, calma, você só tem 25 anos, você só tem uma idade de muito pouco, assim. 25 anos é muito pouco, gente. Não, e depois de conquistar muitas coisas, imagino que bata ainda mais forte isso, assim, pós-BBB e tal, porque você fica, caramba, olha onde eu já tô, mas, eu posso fazer isso aqui, pode fazer muita coisa. Eu posso desistir ainda. Sabe o que é isso, gente? A minha mãe, a primeira vez que eu pedi, minha primeira demissão, assim, que eu já pedi umas 2 demissões, gente, mas porque eu sempre fui pra outros trabalhos. Eu falei: mãe, meu Deus, e agora? Eu tô num trabalho muito legal, vou ter que me demitir pra ir pra outro. Ela falou: se você quisesse começar sua vida agora do zero, você teria tempo ainda, tá tudo bem. E eu fico pensando isso, assim, eu tenho só 25 anos, dá tempo de até recomeçar do zero se eu quisesse, como qualquer pessoa em qualquer idade, mas isso lembra um pouco de eu me permitir a não me pressionar tanto. E aí você falou da síndrome da impostora, é algo que sempre me estaciona muito, assim, as pessoas falam que eu passo essa vibe, talvez, de uma pessoa muito resolvida, que sabe o que quer, a hora que quer. E eu sou completamente desesperada dentro de mim, sabe? Não parece não desesperada, mas eu fico, meu Deus, acabou o mundo quando cai uma gota, sabe? Então, isso é muito de uma menina de 25 anos que, quando vê as coisas fora do controle, acha que nada mais vai ser resolvível. E aí eu me permito a sentir essas coisas, porque eu sei que faz parte da minha vida e do meu processo. Mas a síndrome da impostora, ela vem muito mais sobre as nossas inseguranças, né? Que querem nos paralisar, do que, de fato, uma verdade sobre si, sobre o seu caráter. Então, fico mensurando isso. Mas acho que esse ano tem sido o ano que eu mais tô vivendo como uma menina de 25 anos. Eu tava olhando desde os 21, que eu saí de casa com 21 anos. Tava no corre, né? Eu tava muito num corre, assim. Aí hoje eu falei: nossa, vou errar mesmo. Vou fazer uma péssima escolha, mas depois talvez ela seja legal. Eu tô me permitindo a viver. Conseguindo equilibrar mais as coisas. Acho que eu não tô conseguindo equilibrar nada. E é por isso que talvez... Interessante. Não, tô brincando. Eu consigo equilibrar, mas eu queria muito que as pessoas conhecessem a Sarah, talvez, antes do BBB, na vida de dia a dia. Vocês iam ver. Eu sou muito sistemática, meu trabalho era tudo muito sério e tem que ser levado dessa maneira. Mas hoje, me vendo curtindo um pouco mais o que a vida se apresenta, a minha mãe até fica: nossa, você tá bem mesmo vendo que tá tudo dando errado? E eu: porque eu tô vivendo, Tem um né? amanhã, né? Tem um amanhã, tá tudo bem. E essa experiência do Big Brother foi boa por isso. Em qual sentido, assim? Porque me ajudou a me desprender de muita pilha que eu tinha. Que eu falei: gente, a vida é tão... precisa ser vivida, que tem tantas preocupações que eu acabo me atravessando, que faz com que eu perca essa vontade de viver todos os dias, assim, sabe? E lá na casa a gente não tinha nada pra fazer, além de ficar naquela casa. Não, e é muito sobre as relações ali. Sobre as relações, a única coisa que eu tinha era a relação. E eu comecei a perceber isso porque hoje em dia, quando a gente encontra, sei lá, amigas próximas, familiares, você tá num papo, pergunta da vida, mas às vezes você fala: nossa, você viu que acabou de sair? Você tem uma referência de que saiu uma matéria, sei lá, que alguma coisa aconteceu, e aquele tema daquela conversa vira conversa de vocês. Dentro da casa, a gente não tem nada do tipo... Verdade. Olha tem aqui, não tem referências. Então, a gente tem que se relacionar, se conhecer. E aí, eu falo de conhecer o outro, mas eu me conheci muito dentro daquele programa.
eu sabia que eu já tinha entrado me conhecendo muito bem. Uma coisa que eu fico muito feliz é que eu sei que eu tinha uma inteligência emocional, uma gestão emocional. Muita. Que eu construí, né? Com muita dor. Mas lá dentro eu vi que eu me conheci mais ainda, assim. De ver essa Sarah que precisava se permitir um pouco mais. Que às vezes, sim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar sobre projetos, sobre sonhos. Mas o sonhar, ele é um campo aberto. Então, se eu também for controlar os meus sonhos, no lugar de, ai, Sarah, você tá sonhando muito alto. É talvez a minha cobrança da realidade que não tá me deixando ver que, sim, eu tô sonhando alto porque eu quero sonhar alto. Eu quero chegar nesse lugar. E essa experiência do BBB me fez poder ter um pouco mais de liberdade sobre esses controles que a gente não tem da vida, sabe? De não cercear as possibilidades, É. vamos dizer assim. O que é bizarro, porque é uma experiência meio doida, né? Eu poderia ter aprendido isso sem Sem levar tortada na cara, sabe? Você já tinha uma carreira consolidada como psicóloga. Sim. E o BBB, você sempre disse que era um sonho, mas um sonho distante, como você comentou. Uhum. Como foi essa decisão de abandonar um sonho pra seguir outro? Você Ah, sentiu que nunca mais ia voltar pra esse lugar da especialista? Nossa, eu tive muito medo. Tanto é que eu nem me demiti, né, gente? Sério? E muito por medo também. Porque, óbvio que eu só descobri que eu tava no BBB quando eu entrei naquela casa. Então, tem esse ponto. Mas eu poderia ter feito um processo de talvez ter pedido a minha demissão. E mesmo se eu não entrasse, mandaria currículo de novo para outros lugares e ia tentar entrar. Mas hoje, olhando depois que tudo passou, eu via que eu fugi desse momento. Eu sabia que eu queria muito pro Big Brother, eu via as coisas acontecendo, mas eu não conseguia encarar de que eu ia olhar e falar, realmente, eu estou fechando aqui, obrigada, de vida, BBB. pra ir pra um reality show. Eu não consegui encarar isso, por mais que eu queria muito, dentro de mim aquelas vozezinhas de não, calma, você nem sabe se você vai. Também era um sabote ali daquele controle de que, meu Deus, eu vou abrir mão mesmo disso. Mas ainda bem que eu fiz, porque eu não abri mão, né? Tipo, eu só decidi encarar uma outra realidade, mas foi muito difícil, porque a minha carreira, meu trabalho, os meus projetos. Sempre foi num lugar, minha carreira, meu trabalho, muito querido. E aí, na hora que eu vi que eu teria que abrir mão disso pra viver outra coisa, um outro lado muito querido de mim, foi bem difícil, mas ainda bem que eu fiz, assim, porque não abandonei nada. Assim, depois que eu vivi, eu percebi que eu não abandonei nada. Eu só dei uma pausa. E hoje foi o que eu falei, eu consigo ainda trabalhar com isso agora numa esfera muito maior de possibilidade. Então, foi a melhor escolha que eu fiz até então. E como os sonhos, eles não necessariamente mudam, mas eles evoluem, né? Você consegue juntar uma coisa na outra e aquilo vira uma nova possibilidade, assim. Eu não deixei de sonhar algo, né? Eu só dei uma reformulada. E é isso que eu gosto, assim, dos sonhos, de falar que é o nosso combustível mesmo de vida e de possibilidade. Porque eu falava muito isso também antes do programa, no programa, que durante muito tempo da minha vida, a única coisa que eu tinha pra fazer era sonhar. Era sonhar. Eu não sabia se eu ia conseguir pagar o meu boleto da faculdade, porque, enfim, não sabia. Se eu ia conseguir quando tava desempregado uma época, mas eu tinha um sonho e às vezes era, sim, eu não tenho como resolver isso, mas eu vou sonhar de que vai dar certo. E aí, por mais sofrido que foi, porque a gente sabe que essas situações são complicadas, ainda bem que eu persisti. E se eu não tivesse sonhado, talvez eu teria desanimado mesmo com as primeiras dificuldades que eu encontrei e que eu encontro diariamente. Então, eu sempre falo isso. Tem muita gente, principalmente no Brasil, aqui nas nossas realidades, na nossa sociedade, que a única coisa que tem é o sonho, é a possibilidade de sonhar. E se a gente não tivesse isso ainda, o que nos motivaria a tentar conhecer uma nova realidade ou tentar algo novo? Então, eu gosto muito dessa linha de o sonho ser o combustível dos nossos melhores dias, por mais que às vezes a realidade fala que talvez seja muito distante. E sobre sonhos também não serem só coisas boas, né? O sonho não é inteiramente bom, porque quando você tá batalhando por aquele sonho, na maioria das vezes vai ser ruim, assim. Exatamente. Você vai estar na luta ali. E às vezes você vai chegar no lugar ideal do sonho muito cansado. Tem uma coisa que eu sempre fico pensando.
a gente sempre, às vezes, quando a gente vai construir algo, a gente sonha tanto e encontra tantas barreiras no processo que quando chega nesse lugar, tal lugar do sonho, da realização, você chega até cansado e não desfruta daquilo que você construiu. Mas é porque a nossa mente, ela nunca tá pronta pra lidar com o processo. A gente quer só o final, a gente quer só o resultado. E o sonho não é isso, assim. O sonho é uma fantasia que vai te instigar a fazer, mas o sonho, ele já é no agora. Então, por mais que lá na frente, sei lá, você quer ser presidente do Brasil, é agora que esse sonho começou, entendeu? E são nas barreiras que você consegue construir essa pessoa. E aí, quando eu falo da gente saber enfrentar e encarar o processo, é porque daí quando a gente de fato chegar nesse lugar da celebração, não vai vir a culpa, porque tem sonhos que vêm acompanhados de culpa, como se você tivesse deixado de fazer algo. As inseguranças vão vir, mas você vai ter um pouco de controle sobre elas, porque você construiu aquilo. Então eu gosto muito de lembrar disso, que o sonho ele é muito bom, mas às vezes a gente pode chegar nele extremamente cansado, porque a gente não entende que o sonho também é o agora, também é o que você vai fazer hoje pra de fato ter aquilo que você almeja. E muito provavelmente quando você chega naquele sonho dessa forma, cansado, você vai ver aquilo como um marco para uma outra linha de chegada, né? Você não vai mais querer estar ali. Pra celebrar ali. Pra se sentir daquela forma, Sim. né? Onde seria a linha de chegada. A linha de chegada vai ser outra. Exatamente. Eu peguei uma outra frase sua que eu achei muito legal. Eu fiz tipo um stalk seu, assim. Se eu não for quem eu sou hoje, eu não vou conseguir ser aquilo que eu quero ser amanhã. Que é isso que a gente tava falando da linha de chegada, né? Como foi esse processo de você enxergar o seu processo e respeitar ele? Muito bom. Eu falo umas coisas que eu fico, gente... Você fala umas coisas muito boas, né? A minha cabeça, ela funciona muito rápido. Às vezes eu tenho que ficar assim, olhando pro teto, falando, Sara, respira um pouco. Porque eu tô sempre assim. Mas acho que é muito legal. Pra mim, uma das maiores dificuldades, isso fala muito sobre o meu processo de me conhecer, né? Do meu autoconhecimento. Eu tinha muita dificuldade de encarar a minha realidade, assim. Não encarar a minha realidade no lugar de não me contentar com o que eu tenho hoje. Mas eu sou essa pessoa que quer estar sempre 5 passos à frente do que eu deveria estar. E isso fazia com que eu tinha uma dificuldade de olhar pro agora, assim. Que eu precisava me conhecer no agora. Pra conseguir construir a Sara que eu queria ser no futuro. E aí, quando eu comecei a entender o poder do agora, assim, num lugar de que a gente precisa estar aqui hoje, se dedicando pro nosso ser de agora, foi algo que até me libertou de muitas coisas. Porque eu me pressionava pra uma coisa que às vezes eu nem sabia fazer ainda. Eu me pressionava por não ser a melhor em uma coisa que eu não tinha nem sentado. Deixa eu aprender. Porque eu tava 5 dias antes do meu. E aí, esse processo me deu esse repertório de conhecer muito os meus sentimentos. Eu sempre falo sobre isso. Pra mim, é muito importante saber sobre o meu sentir. Por mais que eu fale, nossa, hoje eu estou triste, mas o que tá acontecendo? Eu converso muito com os meus sentimentos. Por mais que eu olhe e falo, não sei, só tô triste, às vezes eu não sei dar nome. Pra mim, é muito importante ter poder sobre aquilo que eu sinto, assim, de saber. Quando eu tô insegura, normalmente, eu fico mais introspectiva, eu não acho que as coisas são como são. Quando eu tô insegura, às vezes uma pessoa que me olha diferente, eu já fico muito mal achando que a pessoa me odeia. Então eu sei que o sentimento da insegurança me faz ter essas experiências no dia a dia. E aí, quando eu sei que eu já tô nessa vibe mais insegura, é muito mais fácil de eu olhar pra uma situação e falar, não, calma, isso aqui não aconteceu de verdade, é porque eu tô insegura. Então, calma, respira. Não cura 100% na hora, não é assim. Mas me dá a segurança de que, eu sei porque eu tô me sentindo assim, eu sei porque eu tô enfim, me cobrando muito mais, porque essa semana eu tô numa semana que esse sentimento tá me latejando um pouco. Então, poder ter acesso a essas informações, de saber como eu recebo os meus sentimentos, me fez entender o presente que é lidar comigo do agora, pra que a Sara do amanhã possa ser quem ela quer ser lá no amanhã, entendeu? E, enfim, acho que foi isso, né, que você perguntou. Foi. Como foi esse processo de você poder realmente aproveitar o processo? E também foi um pouco doloroso, assim. Eu faço terapia há muito tempo. Só que nem sempre eu pude fazer terapia, porque a gente sabe que terapia hoje em dia é um investimento. Por mais que temos várias instituições hoje, faculdades que tem clínicas gratuitas, tem projetos sociais também que conectam psicólogos com pessoas para fazer um atendimento social, que é uma renda mais baixa e tal. Eu sempre gosto de falar disso, porque existe muitas instituições dentro da nossa sociedade, mas a gente sabe que terapia é um investimento. Então, quando eu comecei a fazer terapia,
Pra mim foi um processo muito doloroso, gente. Demorou muito pra ser um lugar que eu fale... Sem julgamento. Que delícia, tô indo pra terapia, assim. Porque eu sabia que ia ser doloroso. Então, quando as pessoas me olham hoje e veem que talvez eu tenha um controle legal das minhas emoções, é porque o meu processo foi muito difícil. Eu não sabia lidar comigo. Dentro da casa eu falava muito isso, porque aqui fora já era uma realidade. Tem vários vídeos meus que eu já vi de momentos de eu falando lá, eu talvez seja a minha maior inimiga aqui dentro. Mas não foi porque eu descobri isso no Big Brother, não, é porque eu já vivi momentos da minha vida em que eu olhei e falei, meu Deus, se nem eu tô me dando carinho, exato, eu tô sendo a minha maior inimiga de fato, assim. Então, e você olhar pra você e pensar nisso é muito triste, porque realmente é doloroso. Mas fez parte do meu processo de conhecimento, assim. E no Big Brother foi uma coisa que eu vivi de fato. Tinha dias que eu tava muito segura de mim. Nossa, eu tô aqui, vou ganhar. E tinha dias que eu tava, meu Deus, por que você se colocou aí? E me culpando, e me culpando. Então, eu acho que essa montanha-russa de emoção, eu já vivo há muito tempo. Então, me fez entender que eu posso me conhecer nesse lugar, por mais que eu ainda acho que eu não me conheço o tanto quanto eu deveria, sabe? O quanto que eu poderia, na verdade. Dever muita coisa. A gente não deve nada pra si mesmo. Mas o quanto que eu poderia. E a terapia me ajudou muito nesse lugar. Então, foi... Sei lá, esse processo é bem extenso. Mas você acha que tem que ser difícil o processo de autoconhecimento? Não acho que tem que ser difícil, assim. Eu acho que... Depende da pessoa, foi o que eu falei. Essa foi a minha experiência, assim, da minha vida, do meu dia a dia. Foi nesse lugar de dor. Mas é justamente falar sobre... como a gente se conhece e o quanto isso é importante, me dá a esperança de que outras pessoas possam se conhecer sem ter que se machucar tanto. Mas, gente, desde que a gente se entende por gente, a gente já cresceu numa sociedade que fala sobre micro e macroagressões nas relações e, obviamente, nas nossas relações pessoais, a gente também vai reproduzir isso, né? Eu gosto sempre de lembrar que, com certeza, a primeira coisa que você aprendeu desde que você é alguém é se relacionar. Porque você depende de um cuidador quando você é bebê, uma criança. E você vê que você depende, porque você vai descobrir o mundo através da relação que você cria com essa pessoa. Então, a primeira coisa que a gente faz é se relacionar. Só que demora pra gente aprender a se relacionar com nós mesmos. Você aprende a se relacionar, sei lá, com a sua mãe, com a sua avó, com seu pai, com quem cuidou de você. Mas ninguém fala que você tem que aprender a se relacionar com você. E quando você olha pra esse aprender, você tá falando de que, sim, você precisa ser a pessoa que vai se dar carinho, que vai se dar companhia, que vai se dar repreensão, a gente tem que se repreender ainda, que vai se dar, enfim, tudo que a gente dá pra uma relação com quem a gente gosta. Então, é algo que eu falo, pode ter muita dor nesse processo de conhecimento, mas não precisa ser tão dolorido. Tão doloroso, né, na verdade. E por que isso, né? Enquanto deveria ser uma das coisas mais importantes que a gente tinha que aprender logo lá no início. Realmente, eu tô pensando agora que a gente não aprende isso. Tem muitos porquês. Muitos porquês. Acho que primeiro porque eu gosto muito de lembrar que hoje nós somos resultados de alguma história. Quando a gente fala de sociedade. Então, eu vou trazer um cenário dentro de zilhões que a gente pode ter, né? Nós, quanto mulheres, por exemplo, a gente já teve na nossa história todos os nossos direitos negados. E os nossos direitos não eram só direitos de, sei lá, escolha. É direito de existência. Então, por muito tempo, a gente não podia decidir o que a gente queria construir, em quem a gente queria votar, em como a gente pode, enfim, fazer parte da sociedade. E aí, quando a gente olha para essa construção social, a gente entende um pouco do porquê que até se conectar com os nossos sentimentos nos distanciou numa sociedade tão patriarcal que só queria apagar quem a gente nasceu pra servir, que a gente nasceu pra servir nesse lugar. Então, isso também pode ser um dos porquês que a gente não é ensinado a lidar com os nossos sentimentos. Porque durante muitas décadas não era da nossa propriedade. A gente tinha, às vezes, uma única função. E aí eu falei um recorte, porque imagina quantas histórias a gente tem do passado que influenciam ainda na maneira como a gente vive a vida, a rotina e assim vai. Então, acho que são várias coisas. O bom é que hoje a gente tem, como geração, várias pessoas falando sobre sentimentos, sobre sonhos. Então, que nem o podcast, hoje a gente sabe que é a possibilidade de levar conversas para pessoas que talvez nunca conversariam com alguém próximo sobre isso. Não, exato.
Então, assim, hoje eu fico muito feliz de ver que a internet possibilita que a gente leve diálogos importantes pra mudar um pouco esse cenário e as pessoas poderem se identificar. Como você vê seu lugar, assim, nessa internet hoje? Ai, molha. Cara, primeiro que a internet é maluca, gente. Ela é muito boa. Mas, ao mesmo tempo, é um mundo digital gigantesco que implica na nossa vida todos os dias. Mas eu acho que hoje a Sara que se apresenta, assim, tanto para as pessoas que me seguem, mas para essa nova vida, porque eu tô começando uma mudança de carreira profissional, vamos dizer assim. Você E a minha vida... Dos mistérios também, que tem projetos futuros. Tenho, nossa, tô bem feliz. E a minha vida é essa empresa hoje em dia, né? Então, hoje, olhar que aquilo que eu sonhava no passado, antes de ir pro programa, ainda é um dos meus principais combustíveis, faz com que eu encontre meu lugar na internet naquilo que eu quero, que seja com algum trabalho que eu for fazer com alguma marca, que seja algo que faça sentido pra mim e pra milhares de outras pessoas, como também conteúdos orgânicos que eu quero construir, que eu quero falar, que eu quero me conectar, que gera essa conexão com o meu público e com as pessoas que gostam de me assistir. Então, acho que o meu lugar hoje pode ser num lugar de impacto muito positivo, mas porque eu tô muito com o pezinho no chão de que eu sou essa Sara, sempre fui, como diz meu pai, né? Tudo mudou na minha vida, mas eu não mudei. Então, bora lá viver a vida. E essa autenticidade é muito poderosa, né? Como você consegue manter isso mesmo depois de alcançar um sonho que tecnicamente tem que te modificar e você permanecer a sua essência ali. Sim, eu acho que é isso. É porque tá na minha essência. Porque muita coisa mudou também. Falando de Sara, eu mudei muito, mas é isso. A minha essência, minha identidade, ela é bem consolidada naquilo que eu quero ser. Então, eu demorei pra construir isso. Identidade é uma coisa muito forte. Mas hoje eu entendi que eu tenho ela cravada em algo que eu não quero abrir mão, que é ser essa Sara que pode estar em vários lugares, falar sobre várias coisas, mas nunca sozinha, assim, ter outras pessoas chegando junto. Então, independente do que eu for fazer, essa vai ser sempre a essência. Muito legal. E sobre intuição, Sara? Você é muito intuitiva pra tomar essas decisões? Às vezes. Tô brincando. Não, às vezes porque a intuição pra mim entra num lugar até um pouco de uma espiritualidade, assim. Eu preciso estar muito bem comigo pra conseguir ver que a minha intuição, ela é ancestral, ela é verdadeira e tudo que eu almejo e quero construir talvez seja sonho de outras pessoas que vieram antes de mim. Mas eu me considero uma pessoa intuitiva, assim. Mas nesse lugar, tanto da intuição que é ancestral, mas também no lugar de que eu tenho a intenção de fazer coisas e construir projetos. Então, a vida vai te ajudando, né? O universo vai te abrindo possibilidades também. Então, eu me considero uma pessoa muito intuitiva, assim, mas não achem que intuição é 100% segurança. Não é. Você também é uma pessoa muito racional pra tomar decisões, não é só do sonho. Mas eu sou bem emocionadinha também, viu? Hoje, o Junto aqui, ele pode falar, assim, hoje quem fica mais próximo de mim, da minha família, vê o quanto eu sou uma pessoa assertiva, mas eu sou uma menina dentro de mim, sabe? Às vezes quando tem que tomar uma decisão, Sara, calma, é só sim ou não, eu já tô... Meu Deus, mas quando eu falo, eu passo a vibe de que eu tava 100% segura. Não, mas o surto acontece, mas é o meu processo, é a minha maneira de decidir as coisas. Então eu até brinco que quem tá mais próximo de mim conhece essa Sara, menina que morre de medo, mas dá a cara e a coragem e vai. Sara, aproveitando, já que a gente tá falando de sonho, eu queria que você contasse um pouco dos seus sonhos pro futuro. Ai... Gente, eu tenho muitos sonhos. Eu sonho com muita coisa. Mas acho que agora um dos meus maiores sonhos é isso. É continuar me firmando nesse lugar de ser comunicadora. E eu quero continuar definindo ainda mais o meu nicho, estudando para isso, ampliando as minhas possibilidades, apresentando coisas legais. Então, é uma esfera nova de carreira que dá diversas oportunidades e possibilidades. Mas que é isso, assim, uma coisa que eu também tô colocando muito nos meus próximos projetos é lembrar que esse ano eu só vivi do dia 16 de abril pra até agora. Então, quando eu falo, o BBB já foi, eu fico dentro de mim. Calma lá, eu tenho só 3 meses de vida real aqui fora. 3? Não, é um pouco mais de 3. Mas isso me faz a lembrar que tem projetos meus, que eu tenho sonhos, que vai ser
mais pra frente e tem outros que eu já tô materializando agora, mas o principal é me entregar para essas oportunidades de me apresentar como uma pessoa comunicadora de nichos que talvez eu nem imaginaria que eu faria, assim. Então, eu gosto muito, por exemplo, eu gosto muito de festival, eu gosto muito de música, mas como eu sempre trabalhei me comunicando dentro das organizações, não imaginava que eu poderia um dia, sei lá, estar num festival, me comunicando com as pessoas, apresentando algo. Então, eu tô me abrindo para essas possibilidades que podem e já estão virando projetos, assim. Então, tá sendo bem legal. Uma coisa que eu percebi pelo que você falou é que a Sara, antes do BBB, era uma Sara que colocava muito o sonho dela no trabalho, né? E agora a Sara tem várias esferas para além do trabalho, Sim. com o trabalho sendo uma delas. E sendo a minha vida, né? Então, isso é uma das coisas que é mais doido pra mim pensar. Sua vida é o seu trabalho. A minha vida, hoje, antes eu levava o meu trabalho muito a sério, e porque tem que ser assim, mas enfim, muito, muito, muito a sério. Mas hoje eu virei 100% meu trabalho. Antes eu era também já, a gente trabalha pra si todos os dias. Mas agora que eu vejo que realmente a minha vida é o meu trabalho, é até uma autocrítica que eu levo pra terapia, num lugar de... Eu espero que eu tenha o mesmo zelo e cuidado que eu tinha com os meus projetos do passado, que era materializado, com a Sara de agora, que é a sua própria empresa. Eu quero ter essa mesma responsabilidade, sabe? Comigo. E por que eu falei que eu levo isso pra terapia? Porque às vezes a gente demora pra ter 100% uma responsabilidade com nós mesmos. Então, acho que essa nova carreira tá me possibilitando a me olhar assim também. A me olhar assim como a minha vida se tornou o meu trabalho, mas me dar o carinho merecedor disso, sabe? E às vezes a gente tá tão condicionada a fazer as coisas pelo outro, né? Pro outro, pra algo. Empresa, e aí você tem que fazer pra você, porque em terceiro plano. Fica em terceiro plano. Então, e agora não é mais só por um lugar de conhecimento, é pra um lugar também de trabalho. Então, preciso ter esse carinho. E você precisa estar bem, né? Então, se não cuidar, não vai andar a sua empresa, como se fosse uma coisa assim. Sim. Sara, mas você sonha muito no sentido de dormir e sonhar? E sonhar. Cara, eu tenho ótimos sonhos, assim, eu sonho muito, mas ultimamente quando eu tô muito cansada, eu só apago e eu não tô sonhando mais. Mas eu sempre sonhei muito. Acho que esse lugar da espiritualidade em si também já me fez praticar muito ouvir os meus sonhos como uma fonte de mensagens, assim. Então eu sou uma pessoa que às vezes quando eu falo pros meus amigos, nossa, sonhei com você, eles já ficam assim... Ai, meu Deus. Agora? Porque ou já aconteceu que eu sonhei e ninguém sabia, ou tipo, é uma parada que a pessoa tava pensando. Eu tenho sonhos assim, eu fico... Não sei de onde vem. Mas eu sei que é algo que eu poderia até trabalhar espiritualmente, mas por enquanto, uma coisa de cada vez. Mas eu sonho muito, e aí, sério? Enfim. Mas são sonhos bons, então. Às vezes eu tenho sonhos ruins, assim. Mas às vezes é um sonho com nada, que eu pego todas as informações do meu dia a dia, boto ali na hora de dormir, acordo e falo, que sonho maluco. Mas você fica analisando como psicóloga, assim, seus sonhos? Os meus sonhos não, eu levo pra mim, assim, eu fico, acho que é muito complexo. Mas eu levo pra minha psicóloga. Mas eu adoro conversar sobre os meus sonhos, assim. Tem vezes que eu faço terapia só contando um sonho meu que eu tive. E eu fico, nossa, mas por que será que eu sonhei isso? Aí eu começo. Não, será que é por causa disso? Aí eu vou. Só que sempre conversando com ela, né? E o negócio do sonho é que te permite ir pra um lugar que você nunca imaginou, assim. E aí te permite olhar de outra forma. Sim. Eu teve várias vezes que eu sonhei coisas que eu trouxe, tipo assim... Que eu tive uma ideia no sonho e eu trouxe pra vida real, pros meus projetos. Que eu falo, nossa, ainda bem que eu sonhei com isso. Que daí agora eu vou mudar, tipo, vou trazer essa ideia pra vida real. Óbvio que é a nossa mente trabalhando pra nós mesmo, no formato do sonho. Mas eu adoro, assim, eu adoro falar sobre os meus sonhos. Tô com saudade, eu tô muito cansada ultimamente, gente. Essas semanas não tô nem sonhando. Nossa. Tô triste. Só apaga. Nossa, hoje eu tô ansiosa pra apagar, assim. Eu também. Mas assim, não podemos ficar aqui conversando. Podemos super. Não, é coisa. Tirar uma sonequinha. Nem quero dormir agora, porque se eu durmo agora, eu acordo de noite. Querendo viver a vida meia-noite, né? Querendo fazer tudo meia-noite. Sim. Obrigada, Sara. A gente tá chegando no final, quase na hora da soneca. Não, tá tudo bem. Tá muito cedo ainda pra dormir. Tá bom. Mas obrigada por ter topado o convite e por estar aqui. Foi muito bom, muito obrigada. Parabéns pelo podcast. Obrigada. Amei o nome, a ideia, o que vocês transmitem. Ai, fico feliz que você tenha gostado. Espero que meu público também goste bastante, quem ainda não conhece. Beijos 20, lembrem-se de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E nós temos episódios novos toda segunda às 11 horas.
Beijos, até o próximo Beijo! episódio.